só tem um Feliz Natal quem conhece a vontade de Deus. Eu sei que nós falamos de forma, e devemos declarar, um Feliz Natal, um Feliz Natal. Você está no shopping aqui, você compra algo, Feliz Natal. Você está no posto de gasolina, Feliz Natal. Você vai declarando. Mas a verdade, o Senhor me levava a meditar sobre isso, que só pode ter um Feliz Natal, sim ou sim, igreja, quem conhece a vontade de Deus. Quem conhece quem é esse Deus que se encarnou, que se fez homem, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então hoje nós vamos anunciar mais uma vez quem é Jesus Cristo. Alguns aqui talvez vão conhecer esse Jesus Cristo, outros aqui talvez vão relembrar quem é Jesus Cristo, mas eu creio que nós sairemos daqui hoje todos com propriedade para vivermos um Feliz Natal. A palavra de Lucas 2, verso 1 em diante diz assim: naqueles dias, não havia outro texto para eu começar, se não fosse esse. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Seu filho primogênito. Maria teve outros filhos, não é? Nós sabemos, a Bíblia narra isso, mas Jesus era o primogênito. Enfaixou-os e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Verso 10: o anjo porém lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas, ou boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então aqui está falando, narrando a profecia, anunciando. Eles viram se concretizando ali os planos de Deus no nascimento de Jesus. E alguém pode dizer: quem é este Jesus? Eu quero, nessa introdução ainda, antes de nós orarmos, ler Isaías 9,6. Nós abrimos o culto com ele, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amado, Jesus é o Deus forte, Jesus é o Pai da eternidade, o governo está sobre os seus ombros. Por isso eu disse, só pode ter um Feliz Natal quem conhece a vontade de Deus. E Deus está aqui se revelando a você mais uma vez, mostrando a vontade dEle através da história. Eu creio que você sairá daqui totalmente edificado, transformado para viver a vontade de Deus neste Natal. Curva a sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor Jesus Cristo, te rendemos honras, glórias mais uma vez. Assim como aquele povo voltou celebrando e te louvando, nós também fazemos isso nesta manhã. Te louvamos e te celebramos, Pai, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é Emmanuel, porque o Senhor já habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E agora, Pai, nós aquietamos os nossos corações para ouvir a Tua voz, porque aquele que nos fala deste altar é o Deus forte,
é o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Sabemos que o governo está sobre Ti, Pai. Tu és o próprio Deus, Jesus Cristo. Nós, Pai, Te bendizemos, nós Te adoramos, Te reverenciamos, e agora cremos que o Senhor falará aos nossos corações. A nossa oração é: revela-te a nós mais uma vez nessa manhã, porque se estamos aqui hoje, Pai, é porque um dia a Tua mão nos alcançou, é porque um dia o Teu Espírito Santo nos atraiu, Jesus, é porque um dia o Senhor transformou as nossas vidas, nos resgatando do império e nos transportando para o reino de luz. Portanto, Jesus, que nós agora possamos, como filhos, receber deste banquete, deste maná que virá do alto dos céus. Usa a minha vida, Pai, mas que não seja eu, Fernando, mas o Senhor em mim, a falar, edificar, exortar as Tuas ovelhas. Eu oro em o nome santo de Jesus, e aqueles que conhecem a vontade de Deus, digam amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Gu. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que conhecem a vontade do Deus soberano. Se é você, diga amém. Amém. Eu costumo dizer que celebrar o Natal, para nós, povo da graça de Deus, eu preciso trazer para a nossa vida, para o nosso contexto. Celebrar o Natal não é só você sentar e comer uma farta ceia de Natal. O que vai ter lá na sua ceia? Peru de Natal, Chester, o que tem lá? Uva passa, bacalhau, salpicão. Melhor parar por aqui porque a gente não almoçou, né? Mas para nós, povo da graça de Deus, muito mais do que comer, beber, trocar presentes, cantar, e alguns ainda soltam rojões do Natal, enfim, nós entendemos que Deus, Ele não se fez carne para cumprir o seu plano de amor, um plano que foi determinado antes da fundação do mundo. Nós conhecemos a predestinação e a eleição, para que nós pudéssemos celebrar, enfim, apenas algo histórico, apenas algo, vamos dizer assim, social. Deus fez algo sobrenatural nas nossas vidas, não para nós apenas sentarmos e trocarmos um presente, fazermos um amigo secreto, enfim, por mais que tudo isso seja muito bom, muito agradável, e você deve assim estar em família, reunido, é muito mais do que isso celebrar o Natal. Você consegue compreender nessa introdução junto comigo? Diga com a sua boca: celebrar o Natal é muito mais do que comer e dar presentes. Então, entre todos os benefícios que a encarnação de Deus e a sua vinda a este mundo nos trouxe, talvez a maior delas é a nossa salvação por graça. Nós sabemos que nós não fizemos nada para merecer essa salvação. Em Efésios 2,8, um dos textos básicos do nosso ministério, Paulo ele escreve dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Diga assim: a salvação não vem de mim mesmo. Fala, é um dom de Deus. Então, nós precisamos ir para a Bíblia para entender esta vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E Paulo diz mais em Romanos 5,17, ele disse: pela ofensa de um só, e por meio de um só, está falando de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha o que diz a Bíblia: reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então somos nós salvos e nós temos muitos privilégios por isso. Só que a verdade é que muitos cristãos não desfrutam dos seus privilégios nessa terra, não desfrutam da obra que Cristo fez, não desfrutam daquilo que Jesus conquistou, não reinam em vida. Mas essa palavra reinar em vida, essa palavra é bíblica, nós acabamos de dizer reinar em vida através de Jesus Cristo. Mas muitos não desfrutam desse reinar em vida, por quê? Porque estão espiritualmente como se estivessem dormindo. Então existe um povo que é povo de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus, que faz parte da noiva de Cristo, mas está dormindo. Alguém vai dizer: como é que você afirma algo disso? Não sou eu que afirmo, a Bíblia diz isso. Olha o que diz Paulo também em Efésios 5,14, ele diz, pelo que diz, olha lá: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então existe a necessidade de um despertar espiritual. E nós não poderíamos chegar no dia do Natal e apenas falar de quem é Jesus, sem que nós falássemos da vontade desse Jesus. Sim ou sim, igreja? Porque compreender o Natal é muito mais, como diz na introdução, você dá um presente, você sentar, você comer um monte de coisa lá, ficar depois tomando um engove lá, um eparema, porque você não consegue nem respirar. Não! Celebrar o Natal é compreender a vontade desse Deus soberano. Ele diz no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai chegar aqui claramente e convocar a igreja de Cristo
para um despertamento espiritual. Ele falou, olha, veja lá como é que você está andando. Não ande como um nécio, tenha cuidado. Ele diz, tenha prudência, não seja um tolo, um nécio, não ande perambolando sem um rumo, sem uma direção, sem raízes. Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que nós andemos como sábios. Olha esse sábio, vê se ele está acordado primeiro ao seu lado e diga, você precisa andar como sábio nesse tempo. Aí, Baguete, você está aqui hoje, Fabinho, o povo dorme aqui no cinema, por isso que eu tenho que falar umas coisas, chacoalhar o povo. É o ar-condicionado, é a poltrona. No começo os irmãos entravam com pipoca aqui, cara. Aí a gente falou, não, pipoca é muito, amado, deixa a pipoca para o almoço, para depois. Enfim, então às vezes eu dou uma chacoalhada para o povo dar uma acordada. Fala assim, eu sou sábio. Fala, por quê? Eu sou filho de Jesus Cristo. E toda a sabedoria de Jesus Cristo, fala, habita em mim. Fala, porque o Espírito Santo habita em mim. Paulo vai dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor, diaconisa Ilma, que o possa instruir, vós, porém, tens a mente de Cristo. Então, eu estou nesse início aqui quebrando todo tipo de objeção que você possa ter e falar, não, eu não tenho sabedoria, eu não tenho, quem sou eu celebrar o Natal. Não, você é mais que vencedor, porque você é filho amado, escolhido, predestinado de um Deus soberano que te elegeu antes da fundação do mundo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, essa advertência vem Paulo dizendo, porque os dias são maus. Por mais que as pessoas agora se abracem, tem muito abraço falso, sim ou sim, nesse tempo? Ah, você falou sim com muita força, né? Porque você sabe disso. Aquele tapinha nas costas, a pessoa que é um mal, ela cospe, ela puxa o tapete da outra na empresa, aí chega agora, dá uma trufa lá, fala, trouxe uma trufa de Natal para você, aquele abraço falso. Então os dias são maus, por quê? Porque no final dos tempos, o amor se esfriará, não é o que diz a palavra? Então, Paulo traz essa advertência, em Efésios 5,17 ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então quando eu orava a Deus, Deus falava, Fernando, você precisa falar para o povo, que mais do que contar que eu vim a este mundo, que eu nasci, que eu me encarnei, que eu habitei aqui cheio de graça e de verdade, existe uma vontade minha, e nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus, igreja. Por que adianta eu saber quem é Jesus se eu não compreendo qual é a vontade dele? Aí eu sou um religioso, eu sou talvez até um ímpio, que o ímpio conhece a história. Vai ter um monte de ímpio aí também celebrando, abraçando, falando, Jesus vive, mas não sabendo e não compreendendo qual é a vontade dele. Então louva a Deus que nesse domingo nós podemos compreender a vontade de Deus. E eu queria que você refletisse nessas questões. O que adianta então alguém comemorar o Natal? O que adianta alguém festejar? Vamos esticar um pouco para a semana que vem. A entrada aí de um novo ano, 2025, com insensatez. O que adianta alguém celebrar tudo isso sem compreender a vontade do Senhor? Fala, nada. Porque aí são ciclos, a pessoa vai lá, pula um dia, faz alguma coisa meio que parece ter um ar espiritual, mas não compreende. Reflita sobre isso, qual o sentido de Jesus ter vindo ao mundo? Qual o sentido de Jesus ter te salvado? Qual o sentido dele ter te resgatado das mãos do diabo, dele ter feito morada em mim e em você, dele ter nos dado uma herança para nós desfrutarmos em vida? Se eu vivo como insensato, qual seria o motivo de tudo isso? Se eu não compreendo a vontade desse Deus, se eu não conheço a vontade desse Deus, não há sentido algum. Eu me torno uma pessoa, desculpa a expressão, esquentador de banco, um religioso. Então eu preciso compreender, diga para você, eu preciso compreender a vontade de Deus para cada área da minha vida. Olha, para cada decisão que você for dar, você precisa compreender a vontade de Deus. Porque se nós não compreendemos a vontade do Senhor para a nossa vida, nós vamos viver fora da vontade de Deus. Se eu não sei o que Deus tem para mim, eu estou fora da vontade dEle. E quem vive fora da vontade do Senhor vai viver de forma insensata. Veja prudentemente como andais, não como nécios. Nós acabamos de ler a palavra de Deus. Então existe uma vontade de Deus que ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. E a vontade do mundo, ela leva o ser humano a uma insensatez. Então você tem aqui dois caminhos. Eu sei que o mundo quer falar que a coisa não é binária aí. Não, eu sou o que eu quero, eu penso, eu sinto, logo existo, alguma coisa assim. Aí tem eu falei quinta-feira, quantos gêneros tem? Acabou o abecedário, não dá mais para pôr gênero. Você rima, mas é isso que está o mundo. E a gente precisa pregar. Então, dois caminhos. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do diabo. Não tem outro caminho. A Bíblia fala sobre um céu e sobre um inferno. As pessoas querem, não é bem assim, não seja tão radical. Mas Jesus falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada corta. E nós estamos aqui para pregar o que Jesus mandou que nós pregássemos.
Então nós precisamos compreender a vontade desse Jesus e não ficar olhando para uma manjedoura. Olha, ele está lá passando, fazendo a cruz, aquele menino, aquela coisa. Quem não compreende a vontade de Deus vive dessa forma. Eu estava agora, as irmãs presentearam minha esposa e eu fui de brinde, né? Você falou, lá para Campos do Jordão. Nós estávamos ali, tinha uma igreja, Natal, aquela coisa festiva, a cidade toda iluminada. Aí o povo passava, é cruz para cá, é cruz para lá. O cara não sei o quê, o cara com cheio de cachaça na mão, não sei o quê, passou uma vida na igreja. Eu fui. É bem isso. Você já fez isso, Diaconizeu? A cachaça não, ela disse, mas a cruz sim. O que é isso? Não compreendem a vontade de Deus, são nécios. Então existe uma vontade, diga, existe uma vontade de Deus. E eu preciso compreender ela. Eu falei brincando aqui com a diaconisa, lembra você como era a sua vida antes de Jesus? Alguém falou cruz credo. Muitos viviam de forma insensata. É por isso que hoje eu quero lembrar você de alguns fundamentos sobre qual é a vontade de Deus, para que nós possamos viver e andar debaixo da vontade do Senhor. A vontade de Deus, primeiro, ela nos protege. A vontade de Deus, ela vai trazer honra para a nossa vida. A vontade de Deus nos preserva, porque os dias são maus. E nós, como estamos na vontade de Deus, nós estamos preservados. A vontade de Deus nos capacita e nos faz viver num nível mais alto de vida. É isso que faz a vontade do Senhor. Então eu queria que você falasse com a sua boca, se você quer, diga, a vontade do Senhor me protege, me honra, me preserva, me capacita a viver num nível mais alto. É isso que faz a vontade do Senhor. Eu pergunto, você quer compreender a vontade do Senhor? Lógico que nós queremos. Olha o que diz Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, olha que expressão linda, transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Por que eu coloquei o tema do culto? Só tem um Feliz Natal quem conhece. Olha agora Colossenses. A vontade aqui do apóstolo Paulo é dizendo, olha, nós estamos orando por vocês, e o nosso desejo é que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Então hoje eu quero fazer minhas palavras de Paulo. O meu desejo pastoral é que você transborde. Não é de riqueza e de abundância. Isso também faz parte, porque Deus é completo. Mas que você transborde antes de você querer ter, de ser algo, de ser um filho de Deus, de você transbordar, sabe do quê? Do pleno conhecimento da vontade do Senhor. O que é isso? Alguém tropeçou em você, a pessoa tem que saber experimentar e conhecer a vontade do Senhor. Bispo, mas eu queria ter. Amado, o ter, ele é consequência de você do ser. Então eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. E quando eu tenho a minha identidade clara em Cristo Jesus, o ter, ele se torna uma consequência. Nós não temos problema em ter as coisas. Nós temos problema quando as pessoas não sabem quem elas são e elas buscam ter. Aí é o mundo, é o presente, é isso, é a viagem, é aquela outra, aquela coisa. E a pessoa no fundo é vazia, ela não compreende a vontade de Deus. Quando você compreende a vontade de Deus, você sabe quem você é em Cristo Jesus, sabia disso? Me ajuda a pregar para quem está do seu lado, fala assim, quando você compreende a vontade de Deus, você sabe quem você é. Então só conhecendo a vontade de Deus é que você vai conhecer o que diz o verso 10. A fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha agora, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha como Paulo ele arremata aqui de uma forma de sabedoria sobrenatural. Você vai transbordar de um pleno conhecimento. Ele vai falar frutificando em toda boa obra, crescendo nesse pleno conhecimento. Ou seja, igreja, tudo que você fizer em linha com a vontade de Deus tem a bênção de Deus e vai frutificar e vai crescer. A minha obrigação como pastor a cada dia é fazer com que o povo de Deus conheça a vontade do Senhor. Por isso que eu orava, Deus, me dá uma palavra, Deus, qual que é a direção? Fernando, que o povo venha a lembrar, ou alguns, a conhecer a minha vontade. Porque eu não vou ficar olhando para uma manjedoura fazendo o sinal da cruz, oh menino, não. Por mais que a história seja linda, emocionante, se eu compreendo, é que nem na Páscoa, aí na Páscoa o cara fica lá, oh, cruz. É um desespero, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, a manjedoura também está vazia, mas o trono não. Ele está assentado, diz a palavra, num alto e sublime trono. Ele rege nações. Então, se eu compreendo quem é Jesus, amado, a minha vida se torna outra vida. Diga glória a Deus aí no seu lugar.
Você entende a minha responsabilidade, mais uma vez, essa manhã? É que você cresça e viva de modo digno, assim como diz Paulo. Ele diz no verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade com alegria. Olha, é possível ser longânimo e alegre? Sim, é o que diz o apóstolo Paulo. Verso 12: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amado, quando eu conheço a vontade de Deus, eu vivo dentro dessa vontade de Deus. Quando eu tomo as decisões da minha vida à vontade de Deus, eu estou qualificado, eu estou preparado. E Deus vai me preparando, eu estou sendo fortalecido a enfrentar as lutas, as crises, os problemas, as enfermidades e sair sempre mais que vencedor. As pessoas olham para nós pregando e falam: como é possível vocês passarem o que vocês passam nesses 30 anos e continuarem de pé pregando? Porque nós conhecemos a vontade de Deus, a soberania de Deus. Se não, mas eu já estava lá no psicólogo também, falando: dá um tarja preta aí para eu tomar, dá um negócio aí que não estou aguentando. Mas se eu compreendo a vontade de Deus, amado, eu posso passar, e eu falo é você também, nós podemos passar por todas as crises desse mundo, sabendo que aquele que venceu está em nós, e que Ele nos fortalece. Bispo, mas eu estou me sentindo muito fraco. Então glória a Deus, porque quando você está fraco, é aí que você é forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é tudo isso? A vontade do Senhor. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos. Nós temos como resultado de vida uma superação, a conquista. Sabe, nós prevalecemos em tudo e sobre tudo, amados. Então, quando alguém conhece a vontade de Deus, você está conhecendo, lembrando talvez essa manhã, você não vive mais derrotado. A gente vê um monte de crente que vive que nem derrotado, que não conhece o Deus a quem serve. Vive que nem, sabe, pó da terra. Não, amado, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que é anunciado pelas Escrituras. Esse não é o Deus que Paulo anunciou na nova aliança. Então nós, quando conhecemos a vontade de Deus, amado, nós temos os subsídios para nós vivermos como vencedores, não mais quebrados, não mais perdidos em cada decisão. Nós temos agora, como eu disse no início, um propósito claro em Cristo, uma atitude otimista em relação às coisas desse mundo. Bispo, e as lutas, elas não vêm? Lógico que elas vêm. Olha o que nós estamos passando nesses últimos 4 anos como igreja. Quantas adversidades, quantos desafios, quantas provas, quantas lutas. Quantas lutas, amado. Agora, a gente teria 2 formas de contar essa história. Vamos trazer para o presente? Presta atenção, nós teríamos 2 formas de contar essa história. Olha, Deus recolheu a mãe. Fecha as portas, acabou tudo, vamos embora. Senhor, o que vai ser da minha vida? Vamos fazer cruz na frente da igreja católica também e viver. Deus é soberano. Ou nós podemos dizer, exatamente, Deus é soberano. São 30 anos pregando a soberania de Deus. Não é agora que Deus não vai deixar de ser soberano. Então, se Deus tinha um plano de recolher nossa mãe, Ele tem um plano também para algo que nós continuamos aqui, para nós continuamos aqui. Sim ou sim, igreja? Então você vai: a vontade de Deus não é a minha. Deus. Então, aí vem um processo de força do Senhor. Eu estou pegando só os últimos 4 anos. Vem um processo de força do Senhor. Ele vai trabalhando, Ele vai provendo, Ele vai trazendo, Ele vai conduzindo, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai afastando, Ele vai te conduzindo na vontade dEle. Aí nós chegamos, Deus fala assim: agora não é mais nesse lugar, entrega esse prédio. Aí os irmãos falam: agora acabou de vez, agora eu falei que ia acabar, eu disse que ia acabar. Isso. E Deus falou: chegou a hora de uma compra. E aí a gente fala: peraí, Deus está soprando algo aqui, Deus está finalizando algo, porque está nascendo algo. Para o novo nascer, o velho tem que morrer, sim ou sim, igreja? E Deus foi preparando um novo tempo, um novo momento. E Deus, aí a coisa começou a acontecer. Lembra lá, Josué, você vai passar o Jordão com o povo. Aí chega nessa hora, o povo treme e fala: eu vou para a cruz, eu vou... Não, continua, que a vontade de Deus ela vai prevalecer. Vamos, resiliência, força. Aí a esposa fica doente, tem um câncer lá, que agora que vai ser Deus. Agora eu vou para o tarja preta. Deus, não, continua. Força, a minha vontade está forjando, o que vem para frente é grande. Agora se ri, né, amado? Mas imagina quando a gente está no meio do olho do furacão. Aí a gente fala da igreja: vamos comprar onde? Eu também não sei. Essa é a verdade, também não sei. Mas Deus vai dar, mas Deus vai prover. Aí Deus mostra, aí Deus vai guiando, Deus vai levando. Aí aparece um terreno que não tinha nem placa de venda. Aí Deus traz, aí Deus dá uma condição sobrenatural. Um terreno de 15 milhões e fala: vou fazer por 6 para vocês. Glória a Deus. A gente não tinha nem uns 6 para pagar. Imagina os 15. E Deus inclinou e vamos, e é isso. E aí, igreja, compramos um terreno. Quando nós temos, a gente levantou em 2 meses 50 mil reais.
É 6 milhões. Aí nessa hora os irmãos falam assim, hasta luego, Baguetão. É muito para mim. Você está de brincadeira. Esse cara está louco. E esse cara sou eu, tá? Quando eu falo esse cara está louco, é de mim que eles estão falando. Amados, ou nós vivemos por fé, ou nós vivemos por fé. Deus, como é que a gente pode pagar isso? Deus não, a gente está falando com o proprietário lá. Como é que a gente pode pagar isso? Vocês podem parcelar assim, assim, assado, mas no final do ano eu quero. Tá bom, então vamos fazer assim. E aí vamos. Eu pergunto para você, faltou alguma parcela? Disse o profeta Naldo aí no meio, nem faltará. Amado, essa é a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Eu sei que você falou, bispo, não era mais fácil a gente ter todo o dinheiro no banco, a gente vai lá e faz o Pix, seria mais fácil, mas não ia ter emoção alguma, assim ou assim? Aí Deus fala, vai ser eletrizante. Aí está chegando em dezembro e a gente fala, o dinheiro não está chegando. Deus fala, então vou dar até março para vocês. Aí enrola a papelada lá, então que era dezembro, já foi para março. Aí a gente reprograma as fichas aqui. Igreja, a gente é arrecadado até no máximo 120, 150 mil. Agora é 300, 350. Pega fôlego. Faltou alguma das parcelas finais? Você duvida, amado, que Deus está revelando a vontade dele através desse altar para você? Eu costumo dizer, no meio desse tempo do milagre, a gente está vendo Deus pregar não só através de uma pregação, mas com fatos. E só não vê quem não quer. Então o Deus que nos trouxe até aqui, fala comigo, o Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar adiante. Fala, eu estou conhecendo a vontade soberana de Deus. Bispo, porque você conta todo o culto a história da igreja, porque se nós não contarmos a nossa história, aqueles que não conhecem a nossa história vão contar da ótica deles uma história mentirosa. E é o que o inimigo faz. Desde o início ele faz isso. É uma narrativa que não tem nada a ver com a narrativa. E nós precisamos contar o que Deus está fazendo. Aprenda você a contar o que Deus está fazendo na sua vida, para que ninguém venha contar da ótica dele o que não é o que Deus está fazendo na sua vida. Então se aproprie da tua história. Por que nós temos um documentário de 30 anos? Porque nós temos uma história de 30 anos para contar. Para que ninguém venha falar de uma história que não é a história verdadeira. E daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos nós continuaremos contando a história na ótica certa. Bispo, por que tudo isso? Porque essa é a hora de você fazer o Pix. Não, estou brincando. Mas quem sabe alguém sente no coração. Amados, nós precisamos pagar esse terreno. A Bíblia diz assim, vocês não têm, porque eles não sabem pedir. Nós não estamos pedindo aqui para o nosso, nós estamos construindo a casa do Senhor. Então você entenda que nós, de onde veio esses 1.500.000 reais que se levantaram até agora, de forma histórica, das vidas das pessoas, de corações generosos. Não tem ninguém aqui atrás falando, não, tem que ter uma instituição, não. São vidas, são corações, são pessoas que entenderam que nós estamos aqui para atuar na última reforma protestante, formar agentes de transformação, pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. Entenderem delas mãos dessa causa, porque sabe que vai ser uma estrutura que vai servir uma visão. Não tem como não pregar sobre isso. Deixa eu voltar para o tema do Natal, mas vocês entenderam que nós estamos vivendo a vontade de Deus? Olha quem está falando assim, nós como igreja local estamos vivendo a vontade de Deus. Então lutas, isso tudo era para falar que lutas nós temos, e muitas. O diabo vai criar muitas situações, muitos atalhos, vai tentar colocar a voz do nosso lado. Mas quem conhece a vontade de Deus não cai. Quem tem o ouvido sensível à voz de Deus não cai nos laços do diabo. Romanos 12:2, você conhece, não vos conformeis com século é mundo do original, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu disser não ao mundo. Eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu disser não aos desejos da carne. Eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu disser não aos apelos, às influências das pessoas desse mundo, ao sistema desse mundo. Então você precisa falar, Deus, mostra-me a tua vontade. Diga isso nessa hora, fala, Deus, mostra-me a tua vontade. É isso que você tem que buscar todos os dias. Alguém vai perguntar, bispo, mas como que eu posso conhecer a vontade de Deus para cada decisão da minha vida daqui para frente? Eu quero dizer para você que eu posso falar do que eu tenho controle. Deste altar, deste ministério, amado, nós ensinamos o que a Bíblia diz. E quanto mais você conhecer da Bíblia, mais você vai conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela já está escrita aqui. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço, quanto mais conhecimento. A recomendação de Pedro, o cara do legalismo, foi antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que Pedro chega a essa conclusão? Se ele era o cara que Paulo foi confrontar na presença de todos, porque era judeu vivendo como gentil e obrigando os gentios a viver como judeu. Lembra disso aí? Por quê? Porque ele teve os olhos iluminados.
E você está aqui tendo os olhos iluminados para você conhecer a vontade de Deus. Olha o que diz em Gênesis 2,16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então aqui está a vontade de Deus, sim ou sim? Deus está falando, tudo é de vocês, aquela não, tá bom? Deus está, de forma clara aqui em Gênesis, mostrando a vontade dele. Olha o que diz o verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Você está vendo que o inimigo sempre vai vir com uma outra narrativa? Deus está falando, Deus está mostrando, era o próprio Deus falando ali, ó, não coma dessa, não mexe nessa, tá bom? Aí vem a serpente assim e fala, não vai morrer. Você está aqui na igreja ouvindo Deus se revelando, você está lendo a palavra, aí vem um energizado do diabo e fala, não é bem assim. Não, para, que isso, que radicalismo, não precisa disso. O inimigo sempre vai vir com uma outra narrativa, o inimigo sempre vai vir com uma outra voz. Ela diz, Deus disse que você vai morrer, não vai morrer não, Ele é bom. Então o diabo ele sempre vai induzir as pessoas a quererem compreender uma vontade que não é a vontade de Deus. O verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que o diabo faz aqui? Para pensar, o diabo induziu ao erro. Agora veja as consequências disso. Qual que foi a consequência? Morte. Toda vez que você ouvir a voz do diabo, não tem uma consequência boa, tem uma consequência negativa, uma consequência ruim. Então nós precisamos tomar decisões certas, o tempo de Deus, no tempo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque o inimigo não terá espaço quando nós estivermos ouvindo a voz de Deus, blindados no conhecimento da palavra e buscando a vontade de Deus. Você faz o quê? Você fecha as brechas para que o inimigo encontre um espaço no teu ouvido para trazer uma narrativa que seja contrária à vontade de Deus. Então daqui para frente, amado, eu quero dizer para você, tome somente decisões na sua vida debaixo de oração para você viver a vontade de Deus. Não fala assim, eu acho que eu estou... Não, busque em Deus, o que Deus acha, não é o que você acha. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque Natal é isso. Natal, eu preciso de uma mudança, então ore a Deus para que Ele venha confirmar qual é a mudança que você precisa. Porque Natal é isso. Natal é mudança, sim ou sim, igreja. Natal é nascimento, Natal é coisas novas, novidade de vida, como diz a palavra. Como que eu vou ter novidade de vida? Se eu não compreender a vontade de Deus, eu nunca vou ter novidade de vida. Como é que eu vivo em novidade de vida? Não é o que Paulo vai dizer na Nova Aliança? Agora você vive numa vida nova todos os dias. O que é essa novidade de vida? É quando eu compreendo, quando transborda de mim o conhecimento da vontade de Deus. Eu posso assegurar você que dá para viver sim, na Nova Aliança, neste tempo, todo dia em novidade de vida. E eu não estou excluindo, como eu disse agora há pouco, as lutas e as adversidades. Então o que você tem hoje? O que você conseguiu chegar, conquistar até hoje? O que você olha como resultado nisso? Você precisa entender que isso foi semeado no seu coração há um tempo atrás. E você precisa entender que mais sementes precisam ser semeadas, você precisa buscar na palavra de Deus para que você venha também a crescer, a avançar, a conquistar novas coisas. Então, se você recebeu boas sementes, você vai ter a direção certa. Se você recebe boas sementes, você, ouvir a voz de Deus, que vem através da palavra, da pregação, dos cultos, dos ensinamentos da Bíblia, olha, você vai ter uma direção certa, você vai chegar num lugar, você vai... Quantas pessoas, eu vi ele aqui na frente, ele sumiu, o Carlão estava sentado aqui até agora, o Carlão Santana, esposo da Gi, cara, o Carlão esses dias, ele veio contar a história dele para mim, eu e a Cindy, né, meu? A gente ficou ali, eu nem imaginava, o Carlão, quando ele começou a contar a história dele, ele falou uma frase que entrou assim no meu coração e foi um bálsamo assim, ele falou assim, Bispo Fê, eu preciso dizer algo para você, tudo que eu aprendi na minha vida foi com a sua família. Ele falou, toda a perspectiva que eu tenho hoje de um homem, de um trabalhador, de um profissional, de alguém do ministério, tudo isso eu aprendi com a sua família. Ele falou, quando eu cheguei na igreja, eu não tinha perspectiva. Olha ele ali, estou mentindo, Carlão? Jamais, você falou isso, né? A sua perspectiva era ter um curso, atendente de telemarketing e fazer um cursinho. Ele falou. E hoje é um homem que cresce, que prospera, casou um diácono no nosso ministério. Então, o que é isso? A vontade de Deus sendo revelada. Porque para falar que você não vai conquistar, o mundo está aí, o inimigo está aí. E nós precisamos ir para a palavra para entender que nós temos sim em Deus este novo pensar, a mente de Cristo ativada, para que nós venhamos a reinar em vida. Isso é reinar em vida, é você ter plenitude, alegria, é você construir um casamento saudável. Não, casamento não tem como. Que
mentira do diabo que você está acreditando. Casamento, é porque eu já falei, você fica cantando Marília Mendonça o dia inteiro, aí você está declarando aquilo, vai pegar as malas, vai para fora, vai trair, a bispo ora pela minha esposa, ela me traiu, mas você cantava isso o dia inteiro dentro de casa, ainda postava lá, fazia, me ajuda a te ajudar, cara. Nessa hora minha esposa, ela faz assim, ó. Ela chega em casa e fala assim para mim, para um pouco, meu, eu passo vergonha. Eu falo, você casou com... Foi o homem que Deus te deste. Glória a Deus. E está em extinção, viu? Aguenta, segura, agarra aqui, porque... Você não acha homem hoje em dia. Pode pregar isso ou você é preso também? Eu estava em Campos do Jordão, passou um cara, ele tinha o corpo dos sonhos. Sabe aquele que você fala assim, mano, eu quero ter esse shape um dia. Ai, eu falei, não. Como é que o cara chega nesse lugar e vai... Não dá. Desculpa, volta. Ó, se você compreender a vontade de Deus, você não vai fazer miga. Você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ouça o culto de quinta-feira, em nome de Jesus, amado. Casamento no Senhor é heterossexual, monossomático, monogâmico. Nós precisamos entender, porque as coisas estão totalmente aí. Não, você pode ser o que você quiser, eu me relaciono. Hoje eu vi um negócio, amado, hoje, eu tenho que falar. Esses vídeos do inferno que vai sendo pulverizado na rede social, o cara falou assim, não, eu acho que foi alguém daqui que me mandou ainda, não vou dar nomes. Ele falou assim, não, eu sou homem, eu sou hétero, mas... Aí ele tinha um gênero lá estranho, mas ele falou, o que é isso? Aí a moça falou assim, você é bifestinha. O que é isso? Na festa, quando eu estou alegre, eu fico com qualquer coisa. É bifestinha. Tipo, aqui eu sou hétero, mas na hora... Eu falei, o que comem? Onde vivem? Os dias são maus. Eu sei que isso causa espanto, mas nós precisamos pregar a vontade de Deus. Esse povo precisa conhecer quem é Deus. E nós precisamos revelar. Meu pai usou aqui no ofertório, como conhecerão se não tiver quem pregue? Nós precisamos pregar, a vontade de Deus não é esta. Isto não é casamento. Como é que você pode? Quem definiu o que é casamento é o Senhor. Então é Ele que fala o que é casamento, não é a sociedade. A sociedade veio depois de Deus, Ele é o Criador. Como eu disse quinta-feira, é como se a igreja, a noiva falasse, não, nós vamos fazer Deus ser submisso à igreja. Não, é a igreja que é submissa a Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Então nós como igreja estamos submissos. Então se eu quero saber qual é a vontade de Deus para o casamento, eu não tenho que buscar no TikTok, eu tenho que buscar na palavra, porque Ele é o dono do casamento. Ele é o que instituiu o casamento. Aí fica, não, mas eu penso, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Não tem duas verdades, verdade é uma só. Ele falou, eu sou a verdade, lá atrás, para deixar claro, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então fora disso não tem verdade, fora disso não tem vida, fora disso tem destruição. Sabe o que Deus está fazendo nesse Natal? Revelando a vontade dEle para você. Uma vontade que está escrita e clara na palavra de Deus. E que nós não podemos fazer uma concessão. Não é bem assim sim, amado. Deus estabeleceu as coisas e nós não podemos. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? É isso que diz a palavra. Então a gente tem que colocar nossas barbas de molho e falar, não, mas eu penso. Mas você não pensa nada, você só está vivo porque o seu coração bate, porque alguém sustenta você. Meu corpo, minhas cegas, o que é isso? Essas ideologias vão entrando na casa dos cristãos e as pessoas estão aí vivendo um casamento disfuncional. A esposa fala, não, meu corpo, minhas cegas. Paulo diz que o corpo da esposa não é da esposa, é do marido. E o corpo do marido não é do marido, é da esposa. Aí fica, não, vem, não toca. Quem não toca o quê? Eu falei do joystick, tem homem que trocou os botões da mulher para apertar o botão do PlayStation. A mulher está lá, aperta os meus botões, ele está assim, tô passando, quadrado, bola. Cara, deixa o teu PlayStation, vai apertar os botões da tua esposa, com todo respeito. Você ri, mas é verdade, cara. Eu sei o que a gente ouve em gabinete, a gente está aqui aconselhando pessoas. A mãe fala, eu estou lá, bispo, eu já passei de lingerie, eu já desfilei, eu já fui, eu já fiz, eu já dei um plié. E ele está lá. Peraí, só mais uma fase. Deus, queima todos os PlayStation aqui em nome de Jesus. Isso aqui é para os casados, tá? Você que é casado, tem um botão muito mais legal para você apertar que não é o botão do seu PlayStation. Bispo, como é que você fala isso no culto de Natal? Essa é a vontade de Deus, cara. Sabe o que é? As pessoas estão falando tudo que é prazeroso, elas afastam de Deus. O sexo é prazeroso, ele foi feito para ser exercitado dentro do casamento.
Mas o mundo fala, não pode. A igreja fala sobre sexo, o altar fala sobre... Não, deixa, vai eu prender aonde? No mundo? Então tudo que é prazeroso, o inimigo se afasta de Deus. Deus criou o sexo dentro do casamento. Só que aí o inimigo vem com a serpente e fala, não é bem assim. Você não vai fazer um test drive? Você não vai... Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala aqui, tá bom, feministas de plantão? O que você está falando? Eu posso falar, eu casei virgem com a minha esposa. Não precisa fazer test drive nenhum antes com ninguém. E nós temos bênção e honra de Deus aqui, os dois. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Porque nós falamos, se Deus falou, se Deus estabeleceu, é assim. Isso foi fácil? Não, mas eu às vezes parecia endemoniado, subindo pelas paredes. 8 anos se passaram de santidade. Eu tenho que me expor aqui, mas muitas vezes para você entender que a vontade de Deus, ela é clara e você tem que fazer a vontade de Deus. E não ficar falando, ai, é difícil. Não, a Bíblia diz que não usei a tentação que não fosse humana. E junto com a tentação, Ele vai prover livramento para você. Minha mãe uma vez pregou, os velhos da igreja vão lembrar disso aqui. Eu não lembro quando ela estava pregando. Ela pregou que um cara estava lá, acho que num motel, e aí apareceu Jesus lá na parede e ele correu de cueca. Lembra disso aí? Mas aí ela falava assim, se você tiver que correr de cueca, fuja de cueca. Mas fuja de tudo que é a vontade de Satanás da tua vida. E corra para aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Bispo, se eu exercitar isso, você vai ter o melhor Natal da sua vida. Você não vai nem querer sentar na mesa, falar com a sua esposa, dá licença, comam as uvas passas aí, que o meu bispo falou que tem outro botão para apertar. Fala assim, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Não tem como eu fazer você olhar para o lado nessa hora. Então eu vou voltar para o esboço. Amado, Jesus veio, é Natal. E Ele veio para trazer essa alegria. As coisas de Deus são belas. A criação, a beleza, a excelência, isso remete às coisas de Deus. Porque o inimigo fala, não, tem que ser gordo, tem que ser feio, tem que ser carrancudo, tem que ser bravo, a mulher tem que ser... Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com as boas novas de grande alegria. Será para todo o povo, não foi o que nós vimos aqui? Então você precisa tomar decisões certas hoje em nome de Jesus para você viver a vontade de Deus. Agora você pode olhar para quem está do lado e falar assim, tome hoje decisões certas em nome de Jesus. Lucas 10 diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta, eu quero terminar com essa história, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta... quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouviu-lhe os ensinamentos. Verso 40, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada por muito. Tem muita mulher, muitos homens também, muitos filhos de Deus, ocupados com muitos serviços. Agitada, não, esse aqui, terça-feira, para você que eu estou pregando agora, terça-feira, vem a faxineira, eu tenho que dizer que, terça-feira, hoje é domingo. Tem muita gente agitada com muitas coisas. Era essa aqui. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta. Podia pôr Cindy aqui. Andas inquieta. E te preocupas com muitas coisas. É que assim, eu estava saindo para ir para o culto, eu pensando na abertura do culto, filha, Kiara dormindo, não sei o que, onde a gente teve um casamento abençoado, chegamos tarde em casa, que era, eu vi no carro, o meu blazer, eu suando, eu falei, vou ter que tomar outro banho, chegando lá, a minha esposa para, nossa, estou preocupado, eu falei, o que aconteceu? Não, porque terça-feira a faxineira vem, e eu tenho que fazer, eu falei, não, Marta, preocupa-se com tantas coisas. Terça-feira, você está preocupada? Não, porque eu tenho que... A minha esposa arruma a casa para a faxineira em casa. Me ajuda, Deus. Tem um louvor que diz, socorro, Deus. Eu falei, o que você está fazendo? Não, a faxineira vem amanhã. Eu falei, mas ela vem justamente para fazer o que você não tem que fazer. Você está ouvindo Deus falar com você hoje, Cindy? Na minha Bíblia está aqui, ó, Cindy, não está nem Marta. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu uma boa parte, e esta não lhe será tirada. Fala com a sua boca, o que Deus dá, ninguém tira. Eu estou brincando aqui com a nossa casa, amado, mas muitas vezes é assim. É muita inquietação, é muito isso e aquilo, é muita preocupação. Mas quem conhece a vontade de Deus diz, não estou falando que você vai ser aquele cara que não estou nem aí para dar. Não é isso.
mas você descansa no Senhor. Mas e o amanhã e a terça-feira? Deus está lá na terça-feira, Deus está na quarta, e o ano que vem, Deus está lá no ano que vem, amado. Tem gente que se preocupa com muita coisa. Então, se você está aqui hoje, você está escolhendo a melhor parte, entenda que é Jesus dizendo para você, eu creio hoje, vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram estar aqui, ficar do lado da vontade de Deus. Escolher a melhor parte é seguir a vontade de Deus. Escolher a melhor parte é você entender que Deus está dizendo, olha, Senhor, você está dizendo isso, então eu vou ficar com isso. Porque se o Senhor tivesse dito isso, eu ia ficar com isso. Mas se o Senhor está dizendo isso, eu vou ficar com isso. Então, é isso, escolher a melhor parte. É escolher o que Deus tem para você e não o que você quer, ouvindo a voz da serpente. Então, diga com a sua boca, diga, Deus, eu estou aqui, porque a Tua palavra diz que assim deve ser. Diga que eu possa sempre cumprir a Tua vontade. Eu quero dizer para você, amado, que você escolheu como Maria. Você escolheu certo. Você ficou aos pés de Jesus. Você resolveu ouvir os ensinamentos de Jesus. Que seja assim todos os dias da sua vida. Que no Natal seja assim. Que você lembre-se. Que por mais que vai ter a correria do dia a dia, a mãe que chega, o outro que vem, a preparação, não é sobre isso o Natal. O Natal é sobre você conhecer a vontade de Deus, amado. Não faz sentido você fazer tudo isso e depois você fala, foi só mais um dia, foi só mais um jantar. Não. Eu preciso entender que isso tudo é para que eu venha conhecer e viver a vontade desse Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amado, essa é a obra de Deus, essa é a obra da criação do Senhor. Então, sabe, deixe com que a palavra de Deus molde a sua vida, deixe com que a palavra de Deus transforme a sua vida. Quando Deus fala algo, cumpra isso. Não fica você num braço de ferro eterno com Deus. O Fê está pregando, a Bíblia está dizendo, mas não é bem assim, cara, é bem assim sim. Deus te pôs sentado aqui, Deus é soberano. Eu vi um pastor falando esses dias algo maravilhoso, falando, não, mas eu quero trocar, eu quero ir para outro lugar. Ele falou, amado, o Espírito Santo de Deus de forma sobrenatural atrai as pessoas para a igreja certa, para o lugar certo, para o aprisco certo. Se Deus te revelou a graça, Deus te revelou a graça para você. Fica você lutando com Deus, falando, mas eu também quero uma obrinha, eu também quero uma luta com o demônio, eu também quero... Não, amado, Deus já te libertou de tudo isso. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas isso aí, tem Natal melhor do que esse, você compreendeu os mistérios que estavam ocultos? Não tem. Então talvez alguns estão conhecendo, outros estão se lembrando. Eu quero dizer que Deus está fazendo sim grandes coisas no nosso meio, curas extraordinárias. Nós temos esse testemunho chegando, amado, cancelamento de dívidas, dívidas pequenas, dívidas grandes, restauração de casamento. Nós temos hoje restauração de casamento, lemos no Ação de Graça, quantos casais se restaurando, se reconciliando, libertação de vícios de anos, realização de sonhos antigos, desejos íntimos do coração sendo realizados. Deus está dando força para nós adquirirmos riqueza. Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio. Tem Natal mais feliz do que esse? A gente fala, não vou comer o Natal. Para com isso, crente chato. É árvore, eu não sei o quê. Amado, celebra o Natal. Mas não foi dia 25, disse o Lucão aqui, né? Não importa quando foi. Ele é o teu Deus, ele é o teu mestre. Você não vai celebrar a vinda dele a este mundo, a obra que ele fez. Então fica procurando isso aqui. Para com isso. Tira todo esse peso de religião. Amado. Viva a liberdade da graça de Deus. Celebre, sente com a sua família. Só vai, disse minha esposa aqui. Aí o filho está triste lá, meu pai não deixa dar presente, meu pai não deixa. Uma família rancorosa, triste, amargurada. Vai, crente, é isso? Não, essa não é a vontade de Deus. As nossas casas têm que ser as casas mais felizes da face da terra, porque nós conhecemos Jesus, porque nós conhecemos o motivo que transformou a nossa vida. Então, independentemente do que você tenha, meu amado, agora falando de posses, de casa, de viagens, do que você acha que seja, mas você tem o que ninguém tem, que é Jesus Cristo. Talvez que muitos não tenham, muitos têm, mas muitos não têm. Você tem a plena convicção da vontade de Deus soberana sobre a sua vida. Então eu estou te dando aqui conhecimento suficiente para você viver o melhor Natal da sua existência. Nós não vamos ficar olhando para o presépio, para a manjedoura, falando, fazendo romaria, nada disso, amado. Nós vamos falar, Ele vive, Ele veio, Ele habitou em nós, cheio de graça e de verdade. E eu posso exercer a minha generosidade através de presentes, de alegria, de comunhão, de ceia, porque eu compreendo a verdadeira vontade de Deus. Então decida hoje seguir essa vontade. Siga hoje, sabe, a sua vida nos caminhos de Deus. Tome decisões debaixo da vontade de Deus. Não teria como eu trazer uma mensagem de Natal falando só quem é Jesus. Sabe quem é Jesus? Até o diabo sabe quem é Jesus. Mas o diabo sabe quem é Jesus, mas está fora da vontade de Jesus. Porque ele falou, serei semelhante ao Altíssimo. Caiu, a queda foi solar.
Então, mais do que você saber quem é Jesus, você tem que praticar a vontade dele na sua vida. Porque o diabo sabe melhor quem é ele do que você e do que eu. Então, nós precisamos nos apropriar dessa história. Eu não falei de narrativa hoje, é esta história que tem que sair da nossa boca. Se tem alguém que pode celebrar o Natal, esse povo é o povo de Deus. Estou falando agora, vamos nichar mais o povo da graça de Deus, que conhece a revelação do novo pacto. Então, quero terminar dizendo para você, a vontade de Deus para nós não é uma opção. A vontade de Deus, ela é séria e ela é soberana. Não, talvez eu faça a vontade de Deus. Você não entendeu quem é Deus. Você não entendeu nada. Deus está falando de casamento, Deus está falando de como o homem tem que se portar. Não, eu quero mesmo, é minha mãe, eu quero que minha esposa, eu vou à casa da mamãe. Você não entendeu o que é ser homem, cara. Você está fora da vontade de Deus, não vai ter plenitude na tua vida nunca. Você entende como é tão básico as coisas? Não, eu quero viver um casamento feliz, eu quero ter uma família. Então viva debaixo da vontade de Deus. Seja o homem que Deus estabelece na palavra, seja a mulher que Deus estabelece na palavra. Para de ser essa rixosa, para de ser essa goteira que vai gotejando na cabeça do seu marido. Então, quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, as bênçãos, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. O problema é que o povo é um filho mimado, em inglês, que não quer a vontade de Deus, não quero ir para a igreja, não quero culto, não quero coisa espiritual, não quero nada, mas eu quero as bênçãos. Não, você não quer nada, você quer um Deus Papai Noel, que chega no final do ano e vai te dar a presente se você foi um bom menino. Não é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso que diz o Evangelho. Então nós devemos nos colocar debaixo dessa vontade de Deus. Nós devemos viver a vontade de Deus, que não é uma opção. Fala com a sua boca, a vontade de Deus não é uma opção. Fala, a vontade de Deus, ela é séria e ela é soberana. Então nós estamos aqui hoje, igreja, por causa do resto de todas as nossas vidas. A Bíblia diz assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? O que tem de crente hoje, que está com a alma perdida, que está, sabe, em rastros, que vive numa aparência, entra na igreja, tudo. Isso não tem nada a ver com Jesus, amado. Não tem nada a ver com o Evangelho. Então que você busque, se você viver. Tem um beatbox aqui que é engraçado. Se você buscar viver a vontade de Deus, olha, não sou eu que te garanto, a Bíblia te garante, o próprio sangue de Cristo te garante, que você vai viver a plenitude do reino dos céus, a alegria de Jesus. Jesus não é bravo, Jesus não é um Deus rancoroso, que pesa a mão, não. Ele é um Deus de amor bondoso, Ele é o nosso Pai, Ele é o Abba, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus tardio em irar-se, Ele ira sim, mas Ele é tardio, Ele está pronto para, te corrigir, te exortar, caso você ande fora da linha, mas não tem essa visão de Deus que o mundo passa. Tem intimidade com esse Deus. Então termino dizendo, submeta-se à vontade do Senhor, para que você veja os resultados de algo que você nunca imaginou na sua vida. Sabe, a palavra de Deus, ela vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Gaste tempo em oração com Deus, até que Ele venha revelar, até que Ele venha te mostrar aquilo que Ele quer mostrar a você. Eu tenho que dizer isso, não falte nos cultos, amado. Mas por que você fala isso? Eu não posso viajar. É lógico que você pode viajar, e você tem que viajar, e tem que desfrutar com a sua família. Mas essa fala é para aquele cara que é um pé no mundo, um pé na igreja, sabe? Mas não falte nos cultos. A sua prioridade é servir a Jesus. Isso faz parte da... Hebreus 10, 25, 10, 20. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, quanto veja que o dia se aproxima. Então Paulo já estava dizendo, olha, o dia se aproxima, o povo não quer de igreja, não quer saber. E isso vai se esfriar cada vez mais, que não seja da sua casa, que não seja com você. Que no seu coração, nesse Natal, acenda a chama de servir Jesus todos os dias, de estar na casa. Davi falava, uma coisa eu peço e eu buscarei, que eu possa viver, habitar, morar todos os dias na casa do Senhor. Que seja isso o desejo do teu coração. Então, não falte nos cultos. O culto é fonte de ensino para a sua vida. Provérbios diz assim, o temor do Senhor é a fonte da vida, para evitar os lados da morte. Olha, tenha temor do Senhor. O Salmo 48 diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Olha, o coração do salmista era, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Então a pessoa que faz a vontade de Deus sem medo, naturalmente é uma pessoa que vive a palavra, que tem um conhecimento no seu coração, que tem raízes, profundidade na palavra. E eu termino dizendo, sabe qual tem que ser a sua e a minha oração? Coloca Salmo 143, 10. Essa tem que ser a nossa oração hoje. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Essa é a oração que nós vamos terminar fazendo. Antes de você sair correndo na loucura, antes de você sair que nem Marta com os serviços, que você, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade. Quantos aqui estão prontos para fazer a vontade de Deus nessa manhã?
Quantos aqui estão prontos para desfrutar da vontade de Deus essa manhã? Entenda que fazer a vontade de Deus automaticamente é você anular a sua vontade, tá bom? Porque falar eu quero a vontade de Deus, mas quando chega na hora você entender que a vontade de Deus ela é totalmente contrária à sua, tem que ser muito crente para continuar falando eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Lembra Jesus no deserto sendo tentado por Satanás? Você está com fome, essas pedras transformem em pães. Não, está escrito. Aí Jesus responde na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Jesus, por mais que na sua carne quisesse comer pães para alimentar o seu corpo, ele sabia que tinha uma vontade que era superior à sua vontade. Eu pergunto para você, você tem abdicado de vontades da sua carne? Bispo, não tenho. Então talvez você não esteja fazendo a vontade de Deus. Porque todo mundo que faz a vontade de Deus está automaticamente abdicando da sua própria vontade. Não tem como você operar nas duas vontades, na sua e na de Deus. Você só opera quando você cumpre a vontade de Deus e ela se torna a sua vontade. Aí é diferente. Então você pode dar uma mensagem para você, pastoral, terminando esse culto. Busque sempre fazer a vontade de Deus. Como eu sei qual a vontade de Deus? Ela vai ser totalmente diferente da vontade do teu coração. O teu coração vai querer isso, o teu coração vai querer. E Deus vai falar, não, isso é refúgio, isso aqui não é nada. O que eu tenho para você é isso, filho. E aí você chegar e falar assim, eu tenho que abrir mão disso. Vai ter que abrir mão muitas vezes de muita coisa para viver a vontade de Deus. Mas no fim, essa vontade é boa, agradável e perfeita. Eu termino dizendo para você, faça um Feliz Natal, porque você conhece a vontade do Deus soberano. Que assim seja, em nome e para a glória do nosso Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos terminar orando a Jesus. Alguém pode dizer, bispo, mas ainda temos um tempo. Nós temos nos próximos cultos um compromisso com o cinema de entregar um pouquinho antes por conta da programação do cinema. Então por isso nós já vamos orar e encerrar. Mas vai dar tempo de você abraçar o maior número de pessoas hoje. E você vai dizer isso, faça um Feliz Natal. Levante suas mãos aos céus. Pai, te rendemos glórias e honras. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã na tua casa. Obrigado, Jesus, por mais um dia nos teus atos. Obrigado, Jesus, porque um dia na tua casa vale mais do que 1000 anos em tendas perversas. Obrigado, Jesus, porque nós conhecemos a tua vontade e ela tem sido revelada a nós, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós conhecemos o teu amor e ele tem sido revelado a nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo e a tua bondade e a tua fidelidade, disse Davi, nos seguiriam. Estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo, Pai, a tua bondade nos seguindo, a tua fidelidade. E eu oro aqui, Jesus, para que toda lágrima agora seja trocada, todo pranto seja trocado, Jesus, para que o Senhor manifeste em nós motivos de riso. Se alguém, Pai, pode ter entrado aqui falando, eu não tenho motivo de ter um Feliz Natal, eu creio, Jesus, que essa mente já foi transformada. Eu creio, Jesus, que essa palavra já veio nos mostrar, Pai, qual é a tua vontade para as nossas vidas. A tua palavra já veio, Pai, alinhar coisas nos nossos corações. E eu creio sim, Jesus, que nós entraremos numa semana de alegria, numa semana de prazer, de regozijo, independentemente das aflições, independentemente das circunstâncias. Elas não têm o poder de nos moldar, Jesus, porque nós já fomos moldados pelo teu Espírito Santo, Pai. Então que o Senhor possa, Pai, conduzir cada filho aqui, Jesus, cada homem, cada mulher, pegando nós pelas nossas mãos e nos conduzindo, Pai, num caminho de perfeição, num caminho de milagre, Jesus. Jesus, nós queremos sair daqui declarando que viveremos sim o melhor Natal das nossas vidas, Jesus. E eu profetizo isso, Pai, alegria nas casas. Eu profetizo alegria nas ceias de Natal, Jesus. Eu profetizo, Pai, que mais do que comer, do que presentear, do que se alimentar, Jesus, o motivo da nossa alegria será a tua vontade. O motivo da nossa alegria será o teu coração revelado a nós. O motivo da nossa alegria sempre será Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tanta revelação. Obrigado por tanto conhecimento. Que o Senhor possa, Pai, nos levar para o melhor final de ano da nossa história, Jesus. Nós estamos prontos para experimentarmos de sinais, de prodígios e de maravilhas, Jesus. Nós estamos prontos, Pai, para experimentarmos do teu de repente, mais do que pensamos, mais do que pedimos, mais do que imaginamos, Pai. Esse é o teu poder que opera em nós. E nós estamos aqui dizendo que se cumpra a tua vontade, que se cumpra a tua vontade, porque só quem conhece a tua vontade pode ter um Feliz Natal. Nós oramos, igreja, e saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes. E aqueles que vão fazer um Feliz
Feliz Natal, conhecendo a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar mais um louvor. Enquanto você abraça quem está do seu lado, diga assim: faça um Feliz Natal. Vamos cantar com alegria, terminando esse culto com muita gratidão nos nossos corações. Se você puder, com as suas palmas. Ei! Ele derrotou a morte, Ele amarrou o valente. Esse é o nosso Deus. Deixa eu ver a tua alegria. Declare: Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. Esse é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, Jesus. As suas palmas com alegria. Ei! Com sua voz sacode a terra em sua presença. Não há palavras, é o poder dele. O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Levante suas mãos aos céus e diga: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A nossa cruz, a minha cruz levou. Ele levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto. Então cante. Meu carro e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça esse é o nosso Deus. Esse é o som da justiça do Rei Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez. Você ainda consegue levantar suas mãos aos céus mais uma vez, para dizer que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse é o Cordeiro de Deus, igreja. Esse é o Deus que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória e hoje nós podemos dizer que conhecemos a sua vontade, porque Ele tem se revelado a nós. Ei, declare: e digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, e digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, diga: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Pra sempre eu canto o que Ele fez. Pra sempre cantaremos, igreja. Ele é bom.
Ele é bom. Bom domingo a todos, ótima semana. Abraça quem está do seu lado e fala: faça um feliz Natal, porque você conhece a vontade de Deus. Graça e paz a todos.